Fala pessoal, aqui é o Rafael do Mercado Educação e esse quadro faz parte de uma série de conversas, bate-papos, entrevistas com personalidades da educação. Hoje, Maite Russo, ex-sócia e cofundadora da rede Escola Hub. Tudo bem, Maite? Tudo bom, Rafael? Prazer imenso estar aqui hoje falando com vocês. Legal. Maite, hoje a gente vai falar sobre escolas inovadoras, da qual você é super especialista, mas antes da gente entrar definitivamente aqui no tema, eu gostaria de saber quem que é a Maite e toda a experiência que a Maite tem com educação. Vamos lá. Então, eu sou licenciada pelo FRJ, fiz meu mestrado e meu doutorado por lá também, em neurociências. Como professora da educação básica, também atuei em cursos de graduação e pós-graduação, trabalhei durante muitos anos com formação de professores. E eu, durante muito tempo, vivi um conflito, um dilema interno que muito me angustiava, que era ver tudo que eu estudava de mais alto nível de pesquisa nas neurociências, nas ciências da aprendizagem e outros campos de estudo não chegavam no chão da escola. E foi então que no final de 2017 eu tomei uma decisão de dar uma guinada na minha carreira, deixei família, amigos, uma vida acadêmica inteira de pesquisa de lado, decidi empreender e fundar a minha própria escola inovadora. Foi uma experiência inacreditável, extraordinária. Foi um projeto que deu muito certo. Esse ano a escola foi contemplada, né, foi listada como uma das escolas mais inovadoras do Brasil, que me encheu de muito orgulho. Então, esse é um pouquinho da Maitê. Vamos explorar essa sua inquietude, vamos saber o que que você colocou em prática, e eu já vou aproveitar esse gancho sobre a escola ter sido listada. Eu li a matéria do Valor Econômico, né, que foi publicada, e a escola da qual você liderou o projeto pedagógico estava ali entre as escolas mais inovadoras do país, ao lado de escolas topo de pirâmide, como Red House, Concept Avenue. E aí eu fiquei curioso. Maite, o que que uma escola precisa ter ou fazer para fazer parte aí desse seleto grupo que são as escolas inovadoras? Muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, a premissa básica para a gente considerar uma escola como sendo inovadora é que ela rompa com o modelo tradicional de educação. Então, esse é o primeiro ponto. E, além disso, ela precisa oportunizar os seus estudantes o desenvolvimento de habilidades essenciais para que eles estejam aptos a contribuírem de forma ativa, produtiva e responsável na sociedade do agora e na sociedade do futuro. Vamos entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com tudo isso. Em 2020, o Fórum Econômico Mundial ele publicou um relatório que chama-se Escolas do Futuro. E esse relatório ele contém um framework que é um excelente resumo do que eu chamo, do que eu quero dizer com essas habilidades essenciais e do que significa romper com o modelo tradicional de educação. Então, em termos de habilidades essenciais, a gente tem 4 grandes grupos que são trabalhados por essas instituições, que são as habilidades de cidadania global, que nada mais é do que o estudante tomar consciência de que ele faz parte de um grande complexo ecossistema que envolve múltiplos agentes e para além, né, da comunidade local e que ele pode interagir com e atuar nesse ecossistema. Então, essa é a primeira habilidade. A segunda habilidade são as habilidades de inovação e criatividade, que significa desenvolver a criatividade, mas também habilidades que alimentam o processo de inovação, como, por exemplo, o pensamento analítico, a capacidade de resolver problemas complexos. O terceiro grupo de habilidades são, que a gente chama de habilidades de tecnologia, que se refere não somente à capacidade de saber usar e ser responsável no uso da tecnologia, mas também ser um produtor de tecnologia. E o quarto grande grupo de habilidades, hoje muito falado, são as habilidades interpessoais, que tem a ver com a inteligência emocional, né, que inclui aí habilidades como empatia, colaboração.
negociações que as escolas inovadoras elas estão ajudando a sociedade de hoje em um futuro altamente imprevisível, como viveremos nos próximos anos. Mas é claro que o desenvolvimento dessas habilidades ele é impulsionado quando as práticas pedagógicas e escolares incluem uma aprendizagem que seja individualizada e personalizada. 2, uma aprendizagem que é inclusiva e acessível de qualquer lugar. 3, aprendizagem baseada em projetos e problemas e privilegiem, impulsionem a colaboração entre os estudantes. E 4, uma aprendizagem que seja guiada pelos estudantes e que se perpetue ao longo da vida. Então, essas são 4 práticas que rompem com o modelo tradicional de educação e que são mais eficazes, digamos assim, do ponto de vista da aprendizagem, porque elas respeitam em maior escala a forma como o nosso cérebro aprende. E é aí que, infelizmente, a gente observa as maiores lacunas das escolas. Então, vou dar um exemplo. A grande maioria das escolas trabalha o currículo de forma padronizada, como uma linha de produção mesmo. Estudantes vendo a mesma coisa ao mesmo tempo, no mesmo ritmo. Essa prática viola a premissa de uma aprendizagem individualizada e personalizada e tem consequências importantíssimas para o processo de aprendizagem e para o desenvolvimento dos estudantes. Então, resumindo, para uma escola faça parte desse seleto grupo, como você colocou, ela precisa trabalhar essas habilidades, esses grupos de habilidades que eu descrevi previamente, utilizando essas práticas pedagógicas que eu acabei de mencionar. Eu, Rafael, torço para que em um futuro próximo todos esses pontos aqui levantados estejam amplamente difundidos nas escolas do nosso país. Legal. Esse assunto, ele é polêmico, ele é recorrente, muita gente fala sobre como inovar, sobre o que a gente precisa fazer, sobre as novas demandas dos alunos, da escola, como seria essa nova forma de aprender, essa nova forma de ensinar, e dessa necessidade de rompimento da escola tradicional. Mas eu gostaria de entender, assim, na prática, o quanto é vantajoso para os alunos, né? O que no dia a dia muda para eles essa nova abordagem, essa abordagem inovadora dentro da pedagogia, dentro da educação, né, nas escolas. Legal, vamos lá. Sempre que me perguntam isso, eu começo respondendo com outra pergunta, que é a seguinte: como estará o mundo em 2040? Não fazemos ideia. Uma criança que nasce hoje, Rafael, ela vai estar concluindo seus estudos obrigatórios daqui a aproximadamente 18 anos. Hoje, futuristas, especialistas em inovação e tecnologia não costumam fazer previsões que ultrapassem 5 anos. Então, atualmente, a gente já vê grandes empresas contratando com base em competências e não em diplomas. O trabalho colaborativo e a inteligência coletiva, ela se sobrepõe ao talento e à ação individual. A hierarquia cada vez mais perde espaço para a autonomia. A gente vê jovens inventores criando negócios de impacto mundial. Prototipar, testar e, eventualmente, errar passaram a ser parte natural do processo de aprender. E, por fim, mas não menos importante, a criatividade ela nunca foi tão valorizada. Então, essas habilidades que a gente acabou de falar, elas conversam diretamente com o que as escolas inovadoras oportunizam os seus estudantes desenvolverem. Então, uma escola inovadora ela está muito mais próxima da difícil missão de preparar um estudante para protagonizar a sua vida num cenário de extrema imprevisibilidade e de constante e rápida transformação do que as demais escolas. Mas eu enxergo que ainda existem desafios, mesmo para essas instituições. Eu tenho dito recorrentemente nas entrevistas que eu tenho dado que atualmente podemos considerar o desejo por aprender o melhor indicador de sucesso no futuro para um estudante. Vamos pensar, se um estudante é ávido para aprender, ele vai aprender o que ele precisar aprender e para ser bem-sucedido no futuro tão imprevisível. Então, o estudante de uma escola inovadora, em tese, ele já aprende a aprender. Agora, essas escolas ganham um outro desafio, um novo desafio, que é despertar nesse estudante a paixão pelo aprender.
Com essas aptidões, Rafael, não importa como é que vai estar o mundo em 2040, esse estudante certamente estará preparado Está para ele. preparado. Com certeza. E aí me bate uma curiosidade, né? Se a ciência está a favor, se a discussão está toda a favor, e aí acho que é agora que entra a polêmica. Por que que esse processo de implementação está tão moroso? Por que que essa mudança nas escolas está tão devagar? E aí a pergunta que me vem à mente é: será que é o vestibular? Será que a maneira como as escolas estão preparando os alunos para um vestibular, que tem sido aí uma pedra no sapato para essa modificação de uma maneira mais veloz, digamos assim, mais rápida? E aí eu queria entender por que está tão devagar, por que esses passos estão tão morosos aí em direção a uma escola com um projeto pedagógico inovador? Então, vamos lá. Você me fez, na verdade, duas perguntas em Duas uma, e perguntas. para falar de um tema que é extremamente complexo. Vou tentar ser objetiva aqui, vamos por parte. Bom, Boa. com relação à primeira questão, na minha opinião, o motivo para ainda não vermos modelos inovadores difundidos no país tem a ver exatamente com o que você colocou, com a sociedade ainda conceber a escola como um local de ensino e de replicação de conteúdo. E essa, Rafael, é uma visão bastante problemática. Por quê? Nesse caso, o compromisso da escola é com expor o conhecimento. Agora, se o aluno aprendeu ou não, acaba sendo um problema dele. A escola ela cumpriu com o papel dela, que é ensinar. Eu, particularmente, não gosto de usar a palavra ensino. Por quê? Porque, muito embora o dicionário defina ensino como transmitir conhecimento sobre alguma coisa a alguém, e o verbo transmitir também tem o significado de expor de alguma forma, na educação esse verbo se consagrou com o significado de transferir. E sabemos que não é possível transferir conhecimento de uma pessoa para outra. Quando se fala em ensinar alguma coisa para alguém, pressupõe-se que a outra pessoa vai aprender, e isso é um erro, porque aprender é um fenômeno fisiológico individual e que, portanto, só pode ser feito pelo próprio sujeito da ação, ou seja, pelo aprendiz. E a gente só aprende o que a gente quer ou o que a gente precisa. Então, o simples fato de você expor de alguma forma um conhecimento para alguém não significa que essa pessoa ela vai aprender. Ela vai aprender se ela estiver interessada em aprender aquilo. A única garantia que a gente tem quando, em tese, estamos ensinando algo para alguém é que, na verdade, estamos aprendendo. Isso porque, do ponto de vista cerebral, não existe ensino. O que existe é aprendizagem. Quando estamos compartilhando alguma aprendizagem, o que as pessoas costumam chamar de ensino, estamos reforçando conexões neurais pré-existentes no nosso sistema nervoso, tornando o nosso aprendizado mais efetivo e mais duradouro. Em outras palavras, estamos aprendendo ainda mais. Então, por isso você já deve ter ouvido que uma ótima forma de aprender é ensinando. Ensina, Por sem todas. dúvida. É ensinando, pois é. As pessoas falam isso. Quer aprender? Ensina que você aprende. E é verdade, isso é comprovado cientificamente. Mas por essa razão que eu falei. Então, na verdade, compartilhar um conhecimento reforça a conexão neural, tornando o nosso aprendizado mais efetivo e mais duradouro. Mas não significa que a outra pessoa que está nos ouvindo está aprendendo. Então, por todas essas razões, eu prefiro me referir ao processo que a gente chama de ensino como compartilhamento de aprendizagens. Parece uma diferença pequena, mas na verdade é uma diferença de visão. A gente precisa virar a chave da educação para um novo paradigma. O compromisso da escola, ele não deve ser com o ensino, ele deve ser com a aprendizagem do estudante. E aí, a essa altura, talvez você esteja se perguntando, mas se a aprendizagem é um processo individual, como é que a escola vai fazer isso? A escola deve pensar e colocar em prática estratégias que favoreçam o processo do estudante de aquisição de novas aprendizagens e o fortalecimento de aprendizagens já estabelecidas. O diálogo com a neurociência, que é a ciência que estuda como o cérebro aprende, pode ajudar bastante nessa missão. Só que, para isso, é preciso compreender a escola não como um centro de ensino,
mas como um centro de compartilhamento de aprendizagens e, acima de tudo, como um local de promoção de experiência para os estudantes. Só que essas experiências precisam considerar o interesse individual de cada estudante e, portanto, gerar nele a vontade e a motivação para aprender. Maite, Então, acho que eu respondi a primeira, mas eu ainda fiquei a curioso na primeira. primeira. Fala Eu comigo. queria dois exemplos práticos, assim, de como a gente fomenta essa vontade de aprender no dia a dia. Como que a gente Não fomenta precisa a ser vontade? tão detalhado. Isso. Sim, como que a gente fomenta a vontade de aprender é simples, é trabalhar com o interesse do estudante. Então, se o estudante tem lá uma paixão, um interesse que o professor já identificou, é ali que o professor tem que focar todas as suas energias para ele conseguir desenvolver aquilo. O ideal, Rafael, do ponto de vista científico, é o professor adequar o currículo para o interesse do estudante. E isso é trabalhar de forma altamente personalizada e individualizada. E esse é o top dos mundos. E é assim que as escolas deveriam se comportar. Acho que eu fui objetiva e respondi sua pergunta. Não, com certeza, com certeza. Agora vamos para a parte 2, que também tem Vamos uma para a discussão parte 2. acalorada aí. Vamos lá. Você perguntou se o vestibular é o maior vilão para a utilização de novos modelos de aprendizagem, né? Enfim. Minha resposta para essa pergunta, não. E eu explico. Para os estudantes que já estão habituados a trabalhar por projetos, o vestibular ele é só mais um projeto. E se o estudante ele tiver o interesse de prestar o vestibular, ele vai desenhar o seu projeto vestibular e vai planejar junto com o educador as etapas que ele precisa cumprir para ser bem-sucedido ao final desse projeto. A gente não pode esquecer, Rafael, que o vestibular é uma etapa da vida acadêmica hoje, e a gente nem sabe se ele continuará a existir no futuro. Não no formato que a gente conhece, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, publicou um relatório no ano passado que fez um raio-x da educação brasileira. E esse relatório expõe alguns desafios para a educação no Brasil. E um deles é a revisão urgente e prioritária do Enem, para que ele atenda ao novo ensino médio, por exemplo. Bem como fortalecer o uso de um enfoque mais formativo nas avaliações dos estudantes. Esse ano, o Fórum Econômico Mundial publicou um relatório que vai nessa mesma direção, ao sugerir que um dos avanços que os sistemas educacionais precisam fazer para estarem aderentes a uma educação do futuro é contemplar métodos avaliativos mais formativos na avaliação dos estudantes. Então, quando a gente olha para esse cenário, e olha para o Brasil, a gente já tem, no Brasil, algumas universidades que realizam entrevistas em seus processos seletivos para admissão. Essa já é uma realidade também em grandes instituições no exterior. Então, nesse caminho, é nessa linha que a gente tem que ir, e é isso que a gente tem que pensar. Então, concluindo, não, o vestibular, na minha opinião, não é o vilão. A gente acaba sempre se perguntando sobre isso, porque o vestibular, no final das contas, ele é muito tratado como um treino. Muitas das vezes quem Sim, passa é quem treina mais. Então, quando você é, olha uma educação por projetos e uma outra pessoa treinando especificamente para um vestibular, parece, olhando de fora, claro, uma disputa injusta. Mas, pelo que você me explicou aqui, não necessariamente seria, porque, na verdade, o vestibular seria um novo projeto. Essa é a ideia. exatamente. E tem uma outra questão também, Rafael, que é importante a gente pontuar. É, Vestibular é uma etapa da vida, né? Existe vida para além do vestibular. Sem E uma dúvida. vida dura, inclusive, que hoje demanda muito desses estudantes. Não é justo, na verdade, é até um processo de violência, na minha opinião, a gente passar 12 anos da formação acadêmica desse estudante focando em uma única etapa, que é o vestibular. Quando existe uma vida inteira repleta de uma série de questões e cobranças para além dele, que a gente precisa preparar esses estudantes para viverem nesse mundo, nesse cotidiano. Então, a gente precisa pensar com carinho e olhar com cuidado para essa situação.
Sem dúvida. Falando sobre o treino, sobre os 12 anos preparados aí para uma única etapa, conteúdo, eu acabo puxando um gancho aqui para a próxima pergunta. Eu queria saber, na sua opinião, se a nova BNCC e o novo ensino médio, se eles são um passo, mesmo que tímido, em direção a um projeto pedagógico inovador, né? A gente sabe que o novo ensino médio, ele tem os itinerários formativos, algum nível de personalização ali do estudante, e aí eu queria saber, porque tem uma discussão também sobre a BNCC ser muito conteudista, mas eu acredito que, me parece que agora deu ali alguns passos, ainda que tímidos, mas eu queria ouvir a sua opinião. O que que você acha sobre isso? Minha resposta é sem dúvida. Quando a gente fala em BNCC com especialistas em educação e currículo, o que mais a gente ouve são críticas. E eu, sendo educadora e trabalhando com inovação curricular, também tenho as minhas. Na BNCC, a visão curricular ela é bastante distinta entre os diferentes segmentos da educação básica. E, em muitos momentos, ela ainda é bastante conteudista, além de perpetuar a obrigatoriedade de se aprender alguns conhecimentos que são tanto questionáveis para a prática cotidiana da maioria da população. Mas a gente não pode deixar de reconhecer as importantes contribuições que a BNCC trouxe para o nosso sistema educacional. Ela avança, sim, na direção de uma nova educação quando ela traz para o documento, por exemplo, o conceito de competência e a necessidade da gente almejar trabalhar dentro dessa proposta, mesmo que essa ideia esteja mais restrita ali às 10 competências gerais do que distribuída no documento como um todo. Além disso, você colocou muito bem, ela rompe com a lógica da disciplinarização no novo ensino médio. E por que eu digo que esses dois pontos nos aproximam um pouco mais de um novo desenho de educação? Porque possuir uma competência significa sermos capazes de mobilizar saberes teóricos, que a gente conhece como conteúdo, saberes práticos, que a gente conhece como habilidades, e saberes comportamentais, que a gente conhece como atitudes, para resolver de forma eficaz demandas da vida cotidiana. Essa lógica, ela supera a ideia vigente anterior de valorização e priorização apenas de conteúdo na formação dos estudantes. E depois, porque já sabemos que o nosso cérebro aprende mais facilmente aquilo que a gente enxerga sentido. Então, na nossa vida, os fenômenos eles são complexos, eles são transdisciplinares. Quando a gente estuda eles isoladamente em disciplinas, a gente diminui sua complexidade, mas, ao mesmo tempo, a gente também diminui o sentido. E isso é um problema. É verdade, sim, que os fenômenos eles são compostos e explicados por várias áreas de conhecimentos distintas, mas essas áreas elas não precisam e elas nem devem trabalhar de forma isolada. Na minha opinião, ainda há muito a se fazer do ponto de vista curricular para a gente dar passos mais significativos rumo à educação do futuro. Mas, no entanto, ambas essas contribuições apontam, sim, ainda que bem como colocado por você, timidamente, para a direção de um novo paradigma de educação, e isso a gente precisa reconhecer. É muito bom saber que estamos dando passos aí em direção a, a um projeto pedagógico inovador e para todo o Brasil, de uma maneira geral, ali na, na BNCC. Sem Legal. dúvida. Maitê, eu vou fazer aqui minha última pergunta para finalizar. Eu quero saber o que que a gente pode esperar da Maitê para os próximos anos, quais são os seus próximos projetos aí na educação. E estou super curioso aqui, antes da gente finalizar esse bate-papo, que foi maravilhoso, inclusive. Essa é boa, hein? Eu vou abrir uma nova escola inovadora, Rafael. E o desenho já é para agora, 2025. Nada menos do que vanguarda para esse novo projeto, que começa com a escola, mas não se limita apenas a escolas. O meu momento é de captação. Existem conversas muito agradáveis acontecendo com investidores. A caminhada para o casamento perfeito é longa, mas eu estou debruçada sobre isso nesse momento e, enfim, em breve a gente vai ter coisa boa chegando por aí. Aguardem. Ó,
Ó, primeira mão aqui, uma próxima escola inovadora no mercado para 2025. Super Isso legal aí. saber. Desejo todo o sucesso do mundo nesse seu novo projeto, Maite. Muito E obrigada, Rafael. a gente finaliza por aqui o papo. Agradeço muito, foi muito bom, foi muito legal bater esse papo com você e espero ter mais conversas, mais entrevistas. O espaço do Mercado de Educação está aberto para Maitês. Poxa, eu que agradeço poder partilhar um pouquinho desse conhecimento aí com vocês. Espero ter sido aí produtivo. E se alguém tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato, é só me procurar lá no LinkedIn, Maite Russo. A gente troca uma ideia por lá. Legal. Tchau, tchau. Muito obrigado, Rafael. Tchau, tchau.